E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal Coach de Quadrinhos com uma história curiosíssima. Você sabia que os X-Men tiveram histórias produzidas no Brasil, desenhadas e roteirizadas exclusivamente aqui? Não sabia? Pois é, nem a Marvel. Como assim? Como assim? É o que eu vou contar no episódio de hoje. X-Men Made in Brazil. Olha só que interessante. Tudo começa na década de 50, né? Miguel Penteado foi um ilustrador e editor muito importante na trajetória dos nossos quadrinhos. Ele fez inúmeras capas para a editora La Selva na década de 50, principalmente de terror. Ele fundou a editora Continental, que foi a primeira a publicar um gibi em bancas do Maurício de Souza, no caso o Bidu. Essa editora depois mudou o nome para Outubro e posteriormente Taika, publicando tudo quanto é gênero de quadrinhos e muita coisa feita aqui. Ele foi um dos responsáveis pela primeira exposição internacional de histórias em quadrinhos, que aconteceu em São Paulo, no ano de 1951. E no final da década de 60, ele fundou uma editora chamada Gap, Gráfica Editora Penteado. Essa editora lançou um título chamado Edições Gap, que teve 23 números, publicados entre 1968 e 1970. O que acontece com essa publicação? Ela não tinha uma periodicidade definida, e cada número trazia coisas diferentes. Ele começou com a Marvel, foi quando ele começou a publicar Marvel. Ele pegou títulos que não estavam com a Ebal. A Ebal se concentrou nos títulos, na época, que passavam no desenho animado, que era meio desanimado, na verdade, com imagens meio paradonas, que passava na TV no Brasil. A Ebal pegou quem? Capitão América, o Thor, o Namor e outros. O que a Gap lançou? X-Men. X-Men na época do talentoso e sorridente Stan Lee e do inesquecível e incrível Jack Kirby. Também lançou Surfista Prateado e Capitão Marvel, o Kree Capitão Marvel, ok? Não o Shazam. Essa série da Gap publicou almanacs de curiosidades e coisas diferentes também durante sua vida em bancas. Mas é aqui que começa a nossa historinha de hoje. As revistas do título, elas tinham um número de páginas que era maior que o número de páginas do material original da Marvel. Então ficavam sobrando cerca de 10 páginas que precisavam ser completadas. E qual foi a ideia? Ora, já que estamos contando histórias do X-Men, vamos fazer histórias do X-Men. E pronto! Para tanto, foi chamado o roteirista, desenhista e editor Gedeone Malagola, um nome importantíssimo na história dos nossos quadrinhos. Ele fez de tudo um pouco, ilustrou centenas, milhares de histórias, roteirizou um outro tanto de histórias de terror, aventura, drama, infantis, tudo que você imagina. O cara era multitarefa e muito talentoso. O Gedeone, inclusive, ele criou vários personagens nacionais, super-heróis, como o Hydro-Man, o Homem-Lua, e o mais icônico de todos, que fez sucesso na sua época, o Raio Negro, que era inspirado nitidamente no Lanterna Verde, mesmo tipo de origem, mas que marcou presença aí e teve vários fãs na sua época. E no caso, nas histórias dos X-Men, ele fez o roteiro, e a arte era de Walter Silva Gomes, um artista que não fez mais nada na área de quadrinhos, mas marcou presença nessas 10 historinhas curtas que saíram nessas edições da Gap. As histórias eram bastante baseadas nas tramas originais de Lee e Kirby, tanto na arte quanto nos roteiros. Nessas 10 aventuras, os X-Men precisaram passar por inúmeros desafios e perigo. Por exemplo, o Fera, na época ainda sem pelos, quando ele viaja até o Polo Norte e se depara com um poderosíssimo Homem das Cavernas, tão forte quanto ele, e ele acaba aprisionando esse cara para ele não causar mal ao mundo. Por que o cara surgiu só agora e onde ele estava, o que ele fez esse tempo todo, ninguém sabe, ninguém vai ficar sabendo. Na sequência, Jean Grey participa de uma corrida, uma emocionante corrida, mas o Magneto tá lá tentando atacar os X-Men. Eles vão, o Anjo e o Fera vão numa mansão mal assombrada e descobrem que era tudo um truque. Eles também enfrentam um mago, um mágico malvado que quer aprontar muito, mas acabam dando um jeito no sujeito. Aliás, no caso, o grupo era formado por Garota Marvel, Cíclope, Anjo, Geleira, o Homem-Gelo, e o Fera. Eles vão também numa missão para Júpiter, pois eles recebem uma mensagem que vem numa forma de um meteoro, que tinha uma fita cassete lá dentro, que tinha um rolo de fita lá dentro, dizendo que eles estavam em apuros, os moradores de Júpiter, porque os mutantes locais estavam atacando. Eles vão até lá para ajudar os nossos quase vizinhos. Eles vão para as profundezas de uma mina de urânio e encontram um ser de fogo muito forte lá dentro. Uma história belamente desenhada, e o curioso é que esse homem chama-se Fireman, esse vilão. E quando ele aparece, os X-Men falam: nossa, Fireman, um dos monstros que vive nas profundezas. Cara, ninguém sabia. Esse bicho nunca tinha aparecido em lugar nenhum. Como assim? E na história mais emblemática de todas, eles enfrentam quem? Thor, o deus de Asgard. O Thor é libertado após uma explosão atômica. Ele estava
numa caverna. Todo mundo adora aparecer de caverna, né, essas coisas. E, confuso, ele começa a aprontar pela cidade e os X-Men saem para detê-lo. Porém, complicado enfrentar aquele martelo, né? Durante a luta, o Thor, assustado com a dificuldade de enfrentar seus inimigos, ele exclama: "Por 1000 conchas!" Pois é, no fim os X-Men dão um jeito de mandá-lo de volta à sua época original viking. Ou seja, algo não tão comum que já aconteceu no Brasil. Já tivemos outras editoras que publicaram material fabricado aqui para complementar revistas em quadrinhos que já não vinham mais tramas de fora. O Shazam que também teve um crossover com o Tocha Humana, que é exclusivo brasileiro, entre outras inúmeras curiosidades. Como eu fiquei sabendo dessa história que eu estou contando para vocês? No ano de 2014, as edições Woz lançaram uma revista artesanal com tiragem limitadíssima, justamente para recontar esse importante momento dos nossos quadrinhos. Teve edição de Vorney de Souza e Márcio Baraldi, e textos incríveis do editor, pesquisador e quadrinista Roberto Guedes, justamente de onde eu tirei praticamente todas essas informações. Essa edição eu acredito que está esgotada, mas é um trabalho muito bacana que aí, nessa coisa de memória dos nossos quadrinhos, né? Eu acho isso sensacional. Imagina você falar para a Marvel: ó, estamos fazendo HQs tão boas quanto você, com os seus personagens. Mas enfim, ficou aí marcado nos anais das... Não. Ficou aí marcado na história dos quadrinhos brasileiros como uma curiosidade fantástica. Pena que os X-Men não passaram suas aventuras no nosso Brasil. É isso. Espero que tenham curtido e voltamos em breve com mais episódios aqui no Coach de Quadrinhos. Abraço, beijo do gordo. Não. E voltamos em breve com mais episódios aqui no canal Coach de Quadrinhos. Um abraço, beijo do gordo. Até a próxima.